Então vamos começar agora. Hoje é um dia muito auspicioso para nós, mais um dia muito auspicioso. Hoje é o aparecimento de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva compôs todas as escrituras há 5.500 anos atrás. Os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, que é o quinto Veda, o Vedanta Darshana, o Srimad Bhagavatam, que é a conclusão de tudo, e é a encarnação literária de Deus. Então, vamos falar sobre ele, vamos falar sobre Chaturmasya, que hoje é o início de Chaturmasya, os 4 meses de monções na Índia, de enchentes na Índia, muita chuva, e também hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Srila Sanatana Goswami. Vamos começar falando sobre Chaturmasya. Vamos começar sobre Chaturmasya, que é mais curto. Depois vamos, em seguida, falando sobre os outros temas. Eu tenho um pequeno texto aqui sobre Chaturmasya, então eu vou lê-lo. Então começa assim. O período de Chaturmasya começa no mês de Asada, junho, julho. Depende do ano, né? Como o nosso calendário é lunar, depende do ano em junho, depende do ano em julho. Esse ano aqui está começando hoje, julho. A partir do dia do Ekadashi, chamado Shyama Ekadashi, na quinzena da lua crescente. Isso daqui, na verdade, esse texto é de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Nós começamos o mês de Chaturmasya não no Ekadashi. Nós começamos hoje, no Purnima, na lua cheia. Então, essa parte aqui foi tirada do Sri Chaitanya Charitamrita, os comentários de Prabhupada. Eles começam no Ekadashi, nós começamos hoje, no Purnima. O período termina no mês de Kartika, outubro, novembro. Da mesma forma, ele termina no dia do Purnima. O Purnima, depois o Purnima do mês o Purnima do mês, o mês mais forte, né, que Krishna aceita mais o serviço devocional, que é Kartika. Também na quinzena crescente, né? Na verdade, a lua está cheia. Esse período de 4 meses é conhecido como Chaturmasi, ou Chaturmasya. Alguns Vaishnavas preferem observar desde o dia da lua cheia, de Asada. Como eu havia falado, né? A nossa missão, ela faz assim. Ela pega da lua cheia, que é hoje, até a outra lua cheia em Kartika. E aqui Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, está falando que há outros ainda, outras missões, outros Vaishnavas, que eles observam o Chaturmasya segundo o período solar, desde Shravana até Kartika.
O período integral, quer lunar, quer solar, acontece durante a estação das chuvas. Todas as camadas da população devem observar Chaturmasya. Não faz diferença se alguém é grihasta ou sannyasi. A observância é obrigatória para todos. Isso Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada está falando. Nossa missão fala que é bom fazer, mas não é essencial. Não é, por exemplo, como um Ekadashi. Não é, por exemplo, como no aparecimento de Krishna, que tem que fazer jejum até meia-noite. Não é como no aparecimento de Mahaprabhu, que tem que fazer jejum até a lua aparecer. Não é. É bom fazer esses 4 meses de jejum, são jejuns específicos. O primeiro mês não pode se comer espinafre e assim por diante. Mas não é essencial. A nossa missão não considera isso tão essencial. Alguns ainda acham que é muito essencial. A A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada também fala aqui, que é bem importante. Todos devem observar Chaturmasya, ele diz. Não faz diferença se alguém é um grihasta ou um sannyasi. A observância é obrigatória para todos. Todos os ashrams. O verdadeiro propósito que há por trás do voto observado durante esses 4 meses é diminuir a quantidade de gozo dos sentidos, de prazer dos sentidos. Isso não é muito difícil. No mês de Shravana, não se deve comer espinafre, que agora, esse primeiro mês, não se deve comer espinafre. No mês de Bhadra, o segundo mês, não se deve comer iogurte. E no mês de Asvina, não se deve tomar leite, beber leite. Do mesmo modo, também, consideram-se Masura Dal e Uradi Dal como não vegetais, não vegetarianos. Esses 2 Dals também têm uma grande quantidade de proteínas. E alimentos ricos em proteínas são considerados não vegetarianos. Em suma, durante os 4 meses de período de Chaturmasya, deve-se praticar a abstinência de todo o alimento destinado ao prazer dos sentidos. Então, o último mês aqui, Swami Maharaj Prabhupada, ele diz que o último mês não é para comer carne, porque nós não comemos carne nunca, né? Alguém pode falar. Mas ainda é muito comum o devoto comer peixe, principalmente. O indiano, ele come peixe. Então, no mês de Chaturmasya, Chaturmasya não é somente para o Gaudiya Vaishnava. Várias outras linhas seguem. Então, Prabhupada fala, no último mês, não se pode comer carne, peixe, enfim. Não se pode comer esses 2 tipos de dal. E ele fala que o alimento muito proteico, ele não é considerado vegetariano. A A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada está falando isso. O alimento muito proteico não é considerado vegetariano. Observação. No mês de Kartik, deve-se comer alimentos que sejam considerados lacto-vegetarianos, isto é, sem Masura Dal e Urad Dal. Essa parte que eu ia ler sobre os 4 meses na Chaturmasya, como eu disse anteriormente, é um jejum que é bom fazer esse voto. No primeiro mês não come espinafre. No segundo mês não come iogurte, não toma iogurte. Ou derivados.
No terceiro mês, não se toma leite, não se bebe leite. E no quarto mês, somente alimentos vegetarianos. E alguns tipos de DAO, como foi falado aqui, alguns alimentos que são muito proteicos, não são considerados vegetarianos. Então, esse é o voto de Chaturmasya. Como diz aqui, é um mês para não comermos alimentos que estimulam os nossos sentidos, o desfrute dos sentidos. Por isso, são feitos esses 4 meses de voto de Chaturmasya, na época das enchentes, que chove muito na Índia, as monções, esses 4 meses. Algumas missões começam no Ekadashi, outras missões começam, como a nossa, no Purnima, na lua cheia, e outras missões fazem o calendário solar. Mas não importa. Quem puder, siga. É bom, é auspicioso seguir. Não é essencial, mas é bom. Então, já falamos sobre Chaturmasya. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode fazer. Vamos falar agora sobre Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, nós vamos ler o texto aqui. Ele é um devoto, ele é um dos Goswamis de Vrindavana. Ele é o irmão de Rupa Goswami, o irmão mais velho de Rupa Goswami. O seu Samadhi Mandir, o Samadhi Mandir de Sanatana Goswami, está no templo de Madana Mohan, o local mais alto de Vrindavana, o templo de Madana Mohan. Então, ele está lá, o Samadhi Mandir dele está lá, e um grande Vaishnava, claro, ele era um funcionário do governo maometano, e nós vamos ler agora a história dele. Senão eu vou ficar repetindo o que está no texto. Então, continuando aqui, a leitura. Só um minutinho aqui que eu vou achar onde está. Temos bastante texto sobre Vyasadeva. Tem um livro aqui, de Srila Sanatana Goswami, com o Rupa Goswami e Srimati Radharani. Então, é dito assim, Srila Sanatana Goswami e o arroz doce. Extraído do livro Dignidade do Servo Divino, de Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Nós já lemos esse livro aqui no período da manhã. Em seus primeiros dias, Sanatana Goswami muitas vezes fazia perguntas a Mahaprabhu para a satisfação dele, mas, de um modo brincalhão, Mahaprabhu evitava as suas perguntas. Sanatana Goswami perguntava diretamente: há alguma enganação de Krishna na era de Kali? E Mahaprabhu respondia: ó Sanatana, você é muito travesso. E evitava a resposta. Mais tarde, em Vrindavana, Rupa Goswami queria oferecer um pouco de arroz doce para o seu guru, Sanatana Goswami. Ele pensou: meu Gurudeva gosta de arroz doce. Se eu conseguir
guardar um pouco de leite, açúcar, uva passa, nozes, etc., eu conseguirei fazer um pouco de arroz doce e oferecer a Krishna. Depois oferecerei para meu Gurudeva. Pouco tempo depois, uma jovem garota, talvez de 14 anos, antes disso, né, vou falar aqui de uma outra aula, que Rupa Goswami saiu, Rupa Goswami foi para a rua e Sanatana Goswami ficou sozinho dentro do... Desculpa, Sanatana Goswami saiu e Rupa Goswami ficou sozinho dentro de casa. Ele queria fazer o arroz doce, mas ele não tinha os materiais, não tinha o leite, não tinha a uva passa, não tinha nozes, não tinha o arroz, acredito que ele tinha, mas ele não tinha o resto dos ingredientes. E aí, pouco tempo depois, uma jovem garota, talvez de 14 anos ou 15 anos de idade, foi até o Bhajan Kutir de Rupa Goswami, em Kadankandi, próximo a Nandagram. Ele disse que havia ido até lá sob a orientação de seus familiares e dos residentes do vilarejo. Ela mencionou que eles deram... A garota, ela morava, ela falou, ele perguntou para ela, onde você mora? E ela falou, eu moro aqui próximo, no vilarejo. Ela mencionou que eles deram alguns ingredientes e pediram para que ela levasse esses ingredientes até Rupa Goswami. Os familiares dela pediram para que ela levasse esses ingredientes até Rupa Goswami. Isso ela diz, né? Para que ele pudesse oferecer um pouco de arroz doce a Krishna. Rupa Goswami ficou surpreso. Ele refletiu, hoje de manhã eu desejava estas coisas e estas vieram automaticamente. Ele aceitou os itens contentemente e imediatamente foi até o Bhajan Kutir de Sanatana Goswami em Nandagram e o convidou, Prabhu, por favor, venha para o meu Bhajan Kutir e tome um pouco, aceite um pouco de praçada. Sanatana Goswami alegremente aceitou o convite. Rupa Goswami fez diversas preparações, inclusive o arroz doce. Sanatana Goswami chegou por volta de meio-dia e viu as várias preparações. Enquanto honrava a praçada, Sanatana Goswami pensou, nunca provei uma praçada tão refinada quanto esta. Nem imagino como ela foi feita. Ele era brilhante como o nosso Srila Guru Maharaj. Depois, ele perguntou para Rupa Goswami, Rupa, de que modo você fez essas preparações? Os ingredientes são tão caros e difíceis de obter. Como você conseguiu esses itens? Rupa Goswami disse, hoje de manhã, eu estava pensando que gostaria de lhe oferecer especificamente
esta preparação de arroz doce. Uma garota veio até mim dizendo que era de um vilarejo próximo, Javati. Ela me deu os ingredientes e pediu para que eu oferecesse a Krishna. Sanatana Goswami ficou um pouco intrigado, pois ele conhecia praticamente todas as casas e membros de cada família de Vraja Dan. Todos consideravam Sanatana Goswami como juiz de suas famílias. Se alguém se houvesse alguma discussão, ocorresse em uma família, qualquer discussão, eles se consultavam com Sanatana Goswami e respeitavam a sua decisão. Deste modo, ele era bastante conhecido, especialmente em Nandagram. Então, Sanatana Goswami, ele conhecia todos os moradores de lá, a família inteira, os filhos, todo mundo. E ele pensou, ficou intrigado, como assim? Não tem nenhuma garota que nem você está falando nesse vilarejo. Javati, nesse vilarejo de Nandagram, Javati. Varshana, etc. Qualquer vilarejo próximo não tinha nenhuma garota. Sua avaliação da situação era bastante precisa. E todos o respeitavam como o senhor e juiz de suas famílias. Assim, ele conhecia todas as pessoas de Javati, mas Rupa Goswami não os conhecia. Sanatana perguntou a Rupa Goswami de qual família a garota era. Rupa Goswami só disse, ela me disse que veio de Javati, mas ela não mencionou nenhuma família em particular. Sanatana Goswami foi até Javati e questionou qual família havia fornecido os ingredientes. Porém, ele descobriu que os ingredientes não haviam sido fornecidos por nenhuma daquelas famílias do vilarejo. Ele foi lá, perguntou pela menina, perguntou se alguém tinha fornecido. Ninguém havia fornecido esses alimentos, os ingredientes para fazer o arroz doce. Então, ele decidiu que a própria Shrimati Radharani, ele concluiu que a própria Shrimati Radharani que foi lá entregar para Rupa Goswami esses alimentos, esses ingredientes. Havia fornecido os ingredientes, própria Shrimati Radharani. Ele ficou muito triste e se aproximou de Rupa Goswami. O que você fez? Não é bom querer realizar os seus desejos. Eu procurei por todo o vilarejo de Javati, mas o que chegou de manhã não veio de lá, de nenhuma casa de lá. Os ingredientes não vieram de lá. Eu tenho 100% de certeza que a própria Shrimati Radharani veio até você e trouxe essas coisas. Caso contrário, teria sido impossível fazer esta praçada tão especial. Várias vezes eu aceitei a sua comida. Experimentei muitos tipos de praçada preparadas por você, mas o que você fez nesta ocasião, hoje, o seu desejo não é bom. A pessoa que nós desejamos servir foi a pessoa que veio nos servir.
Então Sanatana Goswami ficou triste, porque nós devemos servir Shrimati Radharani. E ela veio servir Rupa Goswami e também Sanatana Goswami. Então ele ficou muito triste com isso. Sanatana Goswami estava muito chateado e partiu daquele Bhajan Kutir. Rupa Goswami também ficou muito triste. Ó meu Gurudeva, não está satisfeito. Um servo estava sentado na frente dele e testemunhou a grande separação e tristeza que veio de Rupa Goswami. A sua tristeza no humor de separação foi tão alta que o seu corpo ficou quente, a sua respiração parou e os seus pelos ficaram arrepiados. Este é um nível muito exaltado de consciência e, por enquanto, temos que adorar isto, mas somente com certa distância. Nós queremos ir lá e servir. Existem muitos níveis diferentes de serviço. E se nos tornarmos qualificados para aceitar isto, então o humor de serviço exaltado irá aparecer dentro de nós. Dentro de nós há muitas coisas que nos afastam do serviço, mas nós recebemos um guru muito bom. Agora a hora está no nosso lado. Agora a bola está do nosso lado do campo. Recebemos a semente de Krishna Prema através de Srila Swami Maharaj e Srila Guru Maharaj. Apenas por receber esta semente, já somos muito afortunados. E nós realmente temos. Não há nebulosidade nisto, pois é mais claro que a luz do sol. Logo, com plena consciência, devemos tentar obter o conhecimento transcendental, a Minaya. Esta semente está em nossas mãos e nós devemos tentar nutri-la de forma adequada. Esse texto foi traduzido em português pela Radhika Devidasi. Então, como diz aqui, né, a história do arroz doce, Shrimati Radharani foi servir o devoto. Krishna, é dito também que Krishna, ele mesmo vai servir o devoto, quando o devoto está no sentimento de amor puro. Krishna serve o devoto. E como foi dito aqui, nós recebemos a semente de Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, de Srila Siddhar Maharaj, de Gurudeva, de Acharya Maharaj, agora de Silatila Kaniriha Maharaj, a semente da trepadeira devocional. Nós temos que nutri-la da forma adequada. Como que nós vamos nutrir a semente? Fazendo a prática diária, principalmente com Shravana Kirtana. Falar de Deus e escutar sobre Deus. Por isso é importante as lives. Escutar a aula de um guru genuíno, como aqui, Srila Govinda Maharaj. Escutar as aulas de um guru genuíno, como Srila Siddhar Maharaj, Acharya Maharaj. A segunda coisa mais importante que nós temos que fazer
é escutar o que o Guru falou, ou ler o que o Guru falou, é a mesma coisa. Escutar sobre a consciência de Krishna, de um Guru, de um Vaishnava puro. Então, Shravana é a segunda coisa mais importante. Nós temos que regar a semente da trepadeira devocional da forma adequada, com Shravana Kirtan e os outros também processos, mas principalmente Shravana Kirtan. Então, hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Srila Sanatana Goswami. Tem vários passatempos dele, à noite vamos falar mais, mas pelo menos esse do arroz doce, que é muito importante, foi dito aqui, foi lido. Agora vamos falar sobre Vyasadeva, porque a hora passa muito rápido e temos pouco tempo para falar de Vyasadeva, mas vamos falar. Vamos ler, na verdade, sobre Vyasadeva. Eu vou ler um texto do livro de Srila Govinda Maharaj. Deixa-me ver aqui o texto. Confirmar. De Srila Govinda Maharaj não vai dar tempo, eu vou ler um outro. De Srila Siddhar Maharaj, só um minutinho. O texto é de Srila Siddhar Maharaj, ele está no livro Sermões do Guardião da Devoção, volume 4, capítulo 1, as 4 sessões do Śrīmad Bhagavatam. Ele foi traduzido para o português por Raskananda Prabhu. Foi feita uma pergunta para Srila Siddhar Maharaj, e a pergunta é, no início do Śrīmad Bhagavatam, são descritos eventos de Sutta Goswami, falando em Naimisharanya. E isto foi após Vyasadeva declarar o Bhagavatam para Shukadeva. Então, como é possível que Vyasadeva estivesse ciente dos eventos em Naimisharanya? Srila Siddhar Maharaj responde, aconteceram tantas sessões do Bhagavatam. Primeiro, Narada veio e deu instruções em um esquema de 10 slokas. Ele disse a Vyasadeva, medite nisso, entregue-o para o público. Elucide esses princípios. Elucide, caso contrário, o que você produziu até agora terá sido infrutífero. Então, Vyasadeva tomou apenas aqueles 10 slokas, enquanto 10 versos. Ele meditou e escreveu o postulado do Bhagavatam de uma forma curta. Ele entregou, este é o reverenciável Brahma, a porção mais elevada, a concepção Krishna de Deus. E tal lila é muito doce, não é nada destilado de Maya, mas aquele plano é cheio de passatempos doces e transcendentais. Então aqui, Narada Muni deu 10 versos para Vyasadeva, porque Vyasadeva escreveu 5 Vedas, os 4 Vedas, o Mahabharata, que é o 5º Veda, os Upanishads, os Puranas, mas ele confundiu, ele fez um kitchari, como é dito, ele misturou tudo. Então, Narada Muni, ele não estava satisfeito, Narada Muni também não. E aí Narada Muni falou, faça isso agora, dê isso para eles.
esclareça tudo para eles. E aí ele compilou o Bhagavatam. Hoje eu vou falar disso e vocês nessa grande assembleia. Então, Shukadeva, desculpa, eu pulei aqui uma parte. Não, é isso mesmo. Então, hoje eu vou falar disso a vocês. Nessa grande assembleia. Então, Shukadeva recebeu o Śrīmad Bhagavatam de Vyasadeva. Previamente, Narada o deu a Vyasadeva. E Vyasadeva compôs em elaboração e o ensinou a Shukadeva Goswami. Essa foi a segunda recitação. A terceira foi quando Shukadeva realizou a palestra com as suas observações à grande assembleia de acadêmicos em Shukartala. Quando Shukadeva deu a palestra, havia alguém chamado Suta Goswami, que era um ouvinte muito atento. E alguém que, tendo ouvido algo apenas uma vez, o mantém em sua memória. Tem pessoas que são assim, escuta uma vez, isso é muito raro hoje. Escuta uma vez e pega tudo na memória, guarda tudo. E Suta, tendo tais qualidades, estava presente nessa reunião. A quarta sessão foi em Naimisharanya, onde os rishis, percebendo a regra marcha de Kali Yuga, começaram e engajaram a si mesmos em uma companhia de 1000 anos. Encontrando Suta Goswami, eles disseram: nós temos muito tempo esta noite para ouvir sobre a verdade absoluta. E nós ouvimos que você, Suta, estava presente naquela misteriosa e famosa assembleia onde Shukadeva Goswami deu a sua palestra sobre o Bhagavatam. E você a memorizou. Nós pedimos que você nos apresente em forma de palestra aquele Bhagavatam. Suta Goswami aceitou a proposta deles. E essa foi a última sessão na forma de palestras noturnas, regulares, mas mais ou menos 60.000 rishis, os acadêmicos e realizadores de sacrifícios, se reuniram para ouvir. Foi após essa sessão que Vyasadeva pegou a todo o conteúdo e o comprimiu na forma de um livro. Ele, na verdade, ele pegou todo esse conteúdo e ele condensou na forma de um livro e o deixou disponível para o público. E esse livro é o Śrīmad Bhagavatam. Então, o Śrīmad Bhagavatam é o resumo de todos os Vedas, os Upanishads, os Puranas, de tudo, Vedanta Darshana, é o resumo, é a conclusão, é a fruta pronta, como é dito.
quando ele estava pronto, a fruta estava pronta, ele deu essa fruta para nós, que é o Śrīmad Bhagavatam. Então, Vyasadeva escreveu tudo isso, e ele deu o principal, o último, Śrīmad Bhagavatam. O Bhagavad Gita também vem dele. O Bhagavad Gita vem do Mahabharata, que ele também escreveu. E qual a conclusão final do Śrīmad Bhagavatam? Cante os santos nomes de Deus, cante os santos nomes de Krishna. Essa é a conclusão principal do Bhagavatam. A última, a conclusão final do Bhagavatam é cante os santos nomes de Deus. E Srilacharya Maharaj falou, e aí veio Mahaprabhu e começou a partir do final do Bhagavatam. Mahaprabhu veio e começou, o início da pregação de Mahaprabhu foi no final do Bhagavatam. Então, Vyasadeva, uma grande personalidade, um devoto puro, claro, discípulo de Narada Muni, ele escreveu tudo isso para nós, há 5.500 anos atrás. Krishna Dvayapana. Na verdade, Vyasadeva é um título. O Vyasadeva do Gaura Lila são, na verdade, Krishna Das Kaviraj Goswami e Vrindavana Das Thakura. Mas o Vyasadeva de Krishna Lila, há 5.500 anos atrás, é Krishna Dvayapana. Esse é o nome dele. Então hoje é o dia do seu aparecimento, hoje é Guru Purnima, é a lua cheia do Guru, o dia do aparecimento de Vyasadeva. À noite vamos falar mais, tem mais textos para serem lidos. O texto de Srila Govinda Maharaj, do livro Verdade Revelada, é bem grande, então vamos concentrar a noite nessa leitura e fazer esse festival de Guru Purnima hoje. O aparecimento de Sri Vyasadeva, o desaparecimento de Sanatana Goswami, hoje também o início de Chaturmasya, e hoje também é o aparecimento de Avaduta Maharaj, um dos acharyas da nossa missão. Então, da Rússia, né? O russo Avaduta Maharaj. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan. À noite cantaremos a canção de desaparecimento de um associado íntimo de Mahaprabhu, que é Sanatana Goswami. Então vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje à noite, então, não vamos ler a aula de Srilacharya Maharaj e vamos concentrar em Vyasadeva. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoy
nash Vishnu Pura. Jai Krishna Vishnu Pura. Jai Gosai Jar Muni Tarada. Jai Gosai Jar Muni Tarada. Sabar Padarenu Pura Panchaga. Samara Padarenu Pura Panchaga. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Yogila. Janame Janame More Yogila. Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso. Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Vaishnava Pad Bhadra Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pad Bhadra Puriyasha. Sankirtan Kohe Narottam Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Adam Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Rama, Jaya Patinandana, Jaya Patinandana, Jaya Patinandana, Jaya Patinandana, Jaya Patinandana, Gora Hari, Jaya Patinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Patinandana, Gora Hari, Jaya Patinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem está assistindo conosco hoje. Temos aqui Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, Satyakama On e o João
Carmen conosco aqui. Então agradeço a presença de todos que estão aqui, que se identificaram ou não. Agradeço a presença, o Sadhu Sangha, obrigado. E à noite continuaremos o festival de Guru Purnima, aparecimento de Shri Vyasadeva, e vamos falar mais sobre Vyasadeva. Dandavat Pranam, bom dia a todos.